Fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Olá, meus amigos, companheiros e seguidores do canal Evangelho e Vida. Bem-vindos na noite de hoje às comemorações do mês de Jesus. É com grande alegria que nós estamos dando continuidade a essa data festiva, a este momento ímpar. E como vocês perceberam na noite de hoje, a presença do Cristo, ainda que ensinado, não é? Uma cena de filme, esses filmes famosos que estão sendo divulgados, que nós podemos usar, não é isso? Sem direitos autorais, é claro que com todo respeito à gratuidade desta divulgação. Né? Então nós trouxemos essa presença linda. Nós não temos palavras para dizer o que este momento aos pés do monte significa em nossas vidas e para toda a humanidade. E é com este pensamento de amor, com este hino e esta canção que Jesus vem nos presentear, um roteiro seguro, a plataforma da vida de todos nós aqui na Terra. O Sermão do Monte, ou seja, a Carta Magna, que vem hoje ser comentada na noite de hoje pelo companheiro, convidado, amigo da Casa da Santíssima, Oscar Buchan. Ele é um trabalhador do movimento espírita da Bahia, um valente trabalhador de Jesus. Gratidão, Oscar. Seja bem-vindo mais uma vez, pelo terceiro ano, né, consecutivo nessas nossas festividades. Você é uma pessoa bastante significativa para a nossa instituição, que tem nos acompanhado durante todos estes anos. A você, meu amigo, paz, saúde e a nossa eterna gratidão. Agradecendo também a presença amorosa da nossa artista, cantora, a beleza de Cássia Aguiar, que vem na noite de hoje nos presentear mais uma vez. Aguardem, porque ela voltará.
voltará para encerrar este momento festivo com Jesus. Então, com vocês, meus amigos, vamos receber com muito carinho e gratidão o companheiro Oscar Buga. Olá, queridos amigos do Núcleo Espírita Maria de Nazaré. Jesus nos acolhe em seu coração e nos dê sempre paz. Que bom que estamos juntos para mais uma vez, no mês de Jesus, falarmos do teu evangelho, da tua mensagem e do teu coração. Em especial, queria agradecer pelo convite para estarmos mais uma vez juntos, desenvolvendo, de algum modo, até onde nós podemos alcançar a mensagem do nosso querido Mestre. Ele que trouxe luz para todos nós e esperança para os nossos corações. Jesus esteja sempre conosco e nós estejamos sempre com Ele. Hoje, em especial, para falarmos sobre a Magna Carta. Uma mensagem belíssima que está no livro Pelos Caminhos de Jesus, psicografia de Divaldo Franco e o espírito comunicante Amélia Rodrigues. Como sempre, Amélia Rodrigues nos trazendo poesias, né? São poesias que ela consegue transmitir através do relato de fatos históricos. Detalhes que estavam desconhecidos da humanidade e ela, com toda a sua ação de buscar no mundo espiritual esses registros e trazê-los amorosamente para todos nós, se torna uma grande irmã da nossa evolução espiritual. Amélia Rodrigues, gratidão de nosso coração. Hoje falaremos, então, deste capítulo que ela relata, a Magna Carta, onde ela faz uma referência às bem-aventuranças trazidas por Jesus, e ela trata essa elucidação, porque as bem-aventuranças, na verdade, são uma advertência, né? São uma advertência. As bem-aventuranças se constituem também, e de alguma forma, em elucidações, né, para todos nós, onde Jesus vai apresentar o futuro, né? É uma carta para o futuro, né? onde ele vai, em verdade, nos propor a todos nós que nós ingressemos em determinados estados íntimos. Isso é uma coisa muito interessante quando nós observamos as bem-aventuranças, e ele abre o sermão com as bem-aventuranças, onde ele propõe isso. Se nós analisarmos com mais vagar, nós vamos perceber que ele está propondo, na verdade, que nós ingressemos em determinadas realidades, que até então, para nós, ou são desconhecidas, ou não são bem elaboradas ou percebidas, então nós passamos ao largo delas. Às vezes até, após Jesus, com um discurso, com uma abordagem qualquer, mas até no nível do mental, no nível das argumentações, mas não, talvez, como ele propõe, no nível do coração, né? De profundidade, já que Jesus é essa mesma carta viva,
que ele nos transmite com palavras, mas depois vai nos transmitir com atos, com a vivência, com a experiência junto a todos nós. Então, não é um mero discurso, é o discurso do grande educador, mas do educador que fez o discurso e logo, imediatamente, viveu esse discurso. Então, é o máximo educador, né? Que nós não temos, não encontramos. Por isso ele é o nosso guia, é a nossa referência, né? O nosso modelo, porque ele falou, mas ele também imediatamente viveu aquilo que foi dito. Várias oportunidades, como se estivesse a dizer a todos nós, e estava, é possível fazer. E é possível se fizer assim. É possível se fizer ingressando num estado de humildade. Olha como ele abre o sermão. O que é que ele propõe? Bem-aventurados, felizes, os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Quer dizer, o que ele está a dizer é muita coisa, não temos a pretensão de decodificar tudo que está nessa mensagem de abertura do sermão, longe de nós essa proposta. Mas o que é que ele está a dizer? Ele está nos apresentando aí uma mensagem direta para o mental, para o processo de escolha. Pobres pelo Espírito. Né? Nas traduções mais comuns, pobres de Espírito. Mas o Berto Roden nos esclarece, pobres pelo Espírito. Em outras traduções, pobres em Espírito, mas nunca pobres de Espírito. Porque não somos, como Kardec se refere, né? Ele não queria dizer que deveríamos ter uma pobreza de espírito. Ao contrário, devemos ter uma nobreza de espírito, porque a nossa grandeza é espiritual. Então, o que é que Jesus está dizendo? Felizes aqueles que são pobres, mas ele não está dizendo pobres de não ter bens. Ele está dizendo pobres de não estar apegado a eles. Notem aí, é um processo que ele propõe de desapego. É como se ele estivesse dizendo, se você não estiver sob uma influenciação tão direta, tão drástica, tão profunda, tão dominadora como a influência da matéria, né? E aí, consequentemente, do ego, que é esse centro diretor mais externo do nosso psiquismo, você ingressará na sua realidade de espírito, porque espírito é o que se é. Aí o espiritismo vem e decodifica isso, né? Porque a proposta do espiritismo, da ciência espírita, é uma ciência de observação, naturalmente, com foco no espírito. Assim que Kardec se refere, o espiritismo é uma ciência de observação que tem por objeto, porque é uma ciência, tem o seu objeto, tem por objeto o estudo da origem, da natureza e da destinação dos espíritos e da sua relação, né, com o mundo. E aí o nosso transitar no mundo corporal, como estamos agora, somos espíritos, mas estamos magneticamente presos a um corpo físico, por um tempo necessário para essas experiências e os aprendizados decorrentes da experiência no corpo, né? Então é nesse sentido que ele já abre com uma mensagem de profundidade imensa. É uma imensidade, ele propõe um estado novo, olha aí, um estado novo, um estado, na verdade, de submissão a Deus. Porque é como se ele dissesse, para você ingressar no reino de Deus, ou no reino dos céus, é necessário que você renuncie à matéria, à influenciação da matéria. E a matéria envolve, inclusive, a nossa expressão corporal, a nossa fisionomia, o que temos, né? Os bens que temos, para, então, podermos ingressar
nesse nível mais profundo da nossa alma, que é o reino dos céus, onde está Deus. Toda a nossa destinação é a destinação para Deus. É a perfeição, obviamente, né? O progresso, até intelecto moral, até a perfeição, que é o encontro com a divindade. Esse momento belíssimo. E que, na verdade, amigos, é um encontro que vai acontecendo paulatinamente, né? Se analisarmos bem, ele vai aparecendo paulatinamente. Antes, deveremos passar por um determinado estado de busca, né? E aí Jesus vai para o segundo movimento dessa carta magna, essa carta especial, essa carta reveladora, né? Amélia Rodrigues vai tratar. Então, nesse segundo momento, nós ingressaremos num estado muito especial, que é o estado de aflitos, né? Um estado de aflição. Olha como Jesus se reporta isso. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Aparentemente, é uma contradição você dizer que alguém é feliz porque é um aflito. Mas não é. Na verdade, ele está tratando aí de uma realidade espiritual. Né? De uma realidade espiritual. Então, o que ele está dizendo é, enquanto você estiver aprisionado à matéria, sob a influenciação dela, você se reencontrará o tempo inteiro com ela e com todas as mazelas e consequências do amor que se desenvolve à matéria. Né? Relegando a um segundo plano a sua realidade de espírito criado por Deus e que nos aguarda. Né? Então ele diz, e nisso há uma aflição. Tanto que, para aqueles que realmente são espiritualistas, e mais especificamente cristãos, e mais especificamente espíritas, não há desespero. Não há desespero, porque nós sabemos da imortalidade, obviamente de uma imortalidade útil, não é qualquer imortalidade. O Espiritismo não apresenta uma mera imortalidade da alma. Ele apresenta uma imortalidade útil, que é uma imortalidade com o viés evolutivo, o viés do aprimoramento. Daí a necessidade de voltar ao corpo e promover os reencontros com tudo que praticamos e que foram atos, situações, experiências, vivências que nos deixaram na retaguarda. Precisamos reencontrar para sanear isto à luz do amor e com o desenvolvimento da inteligência, né, na percepção daquilo que é verdade e nos separando, né, daquilo que é ilusório. Porque a ilusão promove todos esses nossos sofrimentos, todas essas nossas aflições. Então a aflição no espírito maduro, no espírito que já está cansado das experiências meramente corporais, essa aflição, ela sai da dor que sensibiliza, da dor que cansa, da dor que determina ao indivíduo que basta, para um novo estado aflitivo, um estado aflitivo de natureza moral, que é exatamente essa busca moral. A busca de um estado moralmente melhor. Olha aí, isso é uma sutileza. A aflição que Jesus qualifica como a aflição que nos torna um bem-aventurado é a aflição da busca. Tanto sim que no próprio Sermão da Montanha, Jesus vai dar esse norte para que nós não precisemos vivenciar tanto essas aflições. Olha como ele diz, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e aí é um detalhe, essa sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado.
Só que nós não acreditamos nisso. Tudo isso é sermão, viu? Sermão da montanha ainda. Nós não acreditamos nisso. Então nós fazemos buscas para o corpo. Nós fazemos buscas para as nossas satisfações dos sentidos, ignorando a busca real, que é a busca do reino de Deus, que só faremos quando ingressarmos na nossa realidade de espírito. Entenderam isso? Por isso que o primeiro movimento do sermão é o mais relevante de todos, porque ele é o caminho. A natureza, o encontro com a natureza espiritual, a sua imortalidade, é essa sacada evolutiva inicial, principal, porque a espiritualização própria é recurso, a espiritualização própria é instrumento, a espiritualização própria é caminho de conhecimento para uma qualificação do próprio espírito, que vai se credenciando ao encontro com Deus à medida que ele se desenvolve. Veja como ele migra depois para um terceiro movimento. Bem-aventurados, felizes, os puros de coração, porque verão a Deus. Então notem que a pureza de coração é um estado final. Entretanto, ele é um estado mesclado com os outros estados propostos, que é o do mental, à medida que nos espiritualizamos, e essa espiritualização começa a ser realmente admitida e vivenciada em graus mais profundos, as aflições serão reduzidas e os investimentos, porque é uma busca é investimento, e uma busca no nosso processo de melhoria intelecto-moral, ele vai promover, então, uma depuração, né? Uma purificação. Olha como todos esses estados estão, de alguma forma, todos interligados. Eles não são instantes. Isso tudo está acontecendo dentro do próprio indivíduo, ao mesmo tempo. Olha aí, porque é um movimento, de certa forma, lento, progressivo, etapa a etapa. Agora, é natural que aqueles que façam investimentos maiores, e aí o nível da vontade, né? A vontade que pode ser débil ou pode ser uma vontade firme, é que vai, então, acelerar esse processo, e nós, então, faremos uma busca maior, mais intensa, mais profunda e mais, por assim dizer, e mais completa, mais integrativa, né? Mais integrativa, sempre, sempre, sempre à luz do amor, né? Porque falar de pureza, né, é falar de amor, falar dessa potencialidade da alma que, quando ela se manifesta nos níveis mais inferiores da evolução, ela se mescla com a base instintiva, com as sensações, com os sentimentos menores, não é assim? Mensagem de Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, não é assim? Quando ele fala sobre a lei de amor, e o amor é uma lei, porque está em tudo, está em toda parte, e se manifesta de todas as formas, né? Então ele vai dizer que no homem, é assim que ele fala, no início o homem só tem instintos, esses instintos aprimorados se tornam sensações, e essas sensações aprimoradas promovem e fazem com que ele ingresse nos seus sentimentos, e esses sentimentos mais bem elaborados, no ápice deles, nós encontramos o amor. Olha que mensagem belíssima, belíssima de Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Onde ele vai trazendo esse processo, etapa a etapa, da nossa purificação. Então, bem-aventurados os puros de coração, significa dizer o quê? Bem-aventurados aqueles que já transitaram por todas as etapas, conduzindo o amor até o ponto mais alto da sua manifestação. O amor puro, o amor límpido, o coração sem mácula,
o coração que não traduz mais segundo as intenções. Olha aí. Jesus até traz a figura da criança, né? Para dizer que somente aqueles que se estabelecerem intimamente como uma criança é que poderão alcançar o reino. Porque a criança não tem segundas intenções. A criança é espontânea. A criança é livre. A criança não cria reservas mentais no seu agir. A criança apenas age. É espontaneidade. No amor, guiado por essa espontaneidade da criança, faz com que nós vejamos a divindade em tudo, em tudo. Porque, amigos, me permitam essa consideração até onde eu alcanço. É à medida que nós vamos nos desenvolvendo com essa movimentação e esse querer evolutivo, já cansado das lutas e das batalhas no mal, né? No mal que nós próprios produzimos e no mal que nós próprios sustentamos, né? Que é ainda a vivência das emoções inferiores, dos sentimentos inferiores, mal nesse sentido, né? Que é transitório, como nos explicam os espíritos. Então é um transitar onde nós vamos nos despindo dessa inferioridade, eliminando essa inferioridade e desenvolvendo potencialidades. Olha que beleza. Olha que beleza. Então, as aflições, elas também servem a esse propósito. Elas têm o propósito, que é o propósito de instaurar experiências onde há dor, sensibilização, nos tornamos sensíveis onde éramos indiferentes em relação às dores das pessoas, porque estamos vivenciando, agora importa. Estamos vivenciando, agora importa. Então já sei, isso promove dor. Não vou promover dor às pessoas. Eu mudo. Mudo porque sofri. Mas também atualizo as minhas potencialidades. Joana de Anjos gosta muito dessa palavra, né? Atualizar as forças, ou atualizar as potencialidades. Ela gosta muito disso. E é verdade, que está no sermão, que está nas bem-aventuranças. É uma atualização. Notem como o sermão é, na verdade, um roteiro de harmonização das próprias forças do espírito. Harmonização e atualização, amigos. É muito relevante a gente destacar isso. Então, felizes os puros de coração, porque verão a Deus. E nós vamos começando a ver Deus nas entrelinhas, vamos dizer assim, de cada situação, de cada fato, de cada circunstância, de cada experiência. Ele surge para todos nós, aporta no nosso consciente, vindo lá de dentro do nível mais profundo da nossa alma, né? Jesus chama de reino dos céus. Jorge André usa uma expressão que ele chama de inconsciente puro, né? Onde está Deus, onde estão as forças da divindade em nós. Então essas forças vêm irrompendo da profundidade da alma, saneando o inconsciente e atualizando as nossas forças. Olha que coisa bonita. Isso tudo é sermão. Apesar dessa linguagem, tudo isso é sermão. Está no sermão. O sermão visto por esse ângulo que o Espiritismo permite que a gente veja. E Jesus migra, então, para um outro estado da alma, após todas essas etapas. Então ele diz, bem-aventurados os mansos, que herdarão a terra. Quem são os mansos? Aqueles que já fizeram paz íntima. Olha que beleza, né? Os que já fizeram paz íntima. Por que fizeram paz íntima? Porque já entenderam o primeiro movimento do sermão. Porque já cansaram de lutas externas, né? Empreenderam lutas internas contra as suas próprias imperfeições, né? Integrando-as ao amor.
O amor integra. Olha a finalidade do amor. Essencial, integração. Toda casa dividida, todo reino dividido contra si mesmo não sobreviverá. Olha Jesus. Né? E como é que esse reino, que é o próprio indivíduo, essa casa, que é o próprio indivíduo, sobreviverá? Amando-se. Porque o amor integra aquilo que está dividido. Nós somos partidos internamente, no nível que estamos, e manifestamos certas fragmentações intelectuais e morais. Hoje bem, amanhã mal, bom humor, mau humor, discurso de paz, mais ação de violência, cuidados, mais indiferenças, enfim, toda essa dualidade nesse nosso transitar evolutivo, e que, à medida que vamos assimilando a mensagem de Jesus e vamos vivenciando as experiências com vontade real, com disposição real, mesmo a custo de muito sofrimento, de muita aflição, que nos leva a um cansaço, um esgotamento, de não querermos mais essas aflições, aí buscamos o novo, e é esse estado de busca que ele qualifica como estado de bem-aventurado. Aquele que busca, acha. Aquele que bate, consegue que se abra. Aquele que pede, obtém. Não é assim que ele diz? Ele diz assim: 3 movimentos que temos que fazer, mas é necessário chegar ao ponto da busca. E nessa dinâmica, nesse desenvolvimento, nós vamos então sedimentando a verdade em nós. E a verdade é Deus. E a verdade que é Deus, à medida que nós assimilamos e nos integramos ao amor dele, nós também ampliamos a nossa fé. A fé é uma força sensacional e especial de sustentação do indivíduo na sua relação direta com Deus. Ah, agora eu sei. Agora eu sei. Agora eu estou amparado. É real. Deus existe. Deus cuida. Deus harmoniza. Deus provê. Acho que a palavra é essa. Chegamos na palavra. Deus provê. Ele é a providência. Não é assim que se diz? A providência divina. Deus é a justiça de totalidade. Significa dizer, dá ao homem a oportunidade. Notem, falamos um pouquinho dessa frase no início, que está no próprio sermão. Quando Jesus propõe diretamente, buscai primeiramente, quer dizer, antes de tudo, o reino de Deus, vírgula, e sua justiça, vírgula, e tudo mais lhe será acrescentado. E sua justiça, ele quer dizer, a justiça do provimento. Mas a justiça do provimento, leia-se, a justiça da oportunidade. Mas como se dá a justiça da oportunidade? Através da lei. Mas que lei especificamente? A lei de causa e efeito. Mas o que significa a lei de causa e efeito? A lei dos reencontros. O ato praticado é o ato com o qual vamos nos reencontrar. Se bom, alegria total. Se o ato mau, se o ato injusto, o reencontro para fins de reparação. 1 vez, 2 vezes, 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, até nós nos repararmos. Né? Repararmos o ato grave praticado. E a reparação, amigos, notem, é a restauração do nosso psiquismo no ponto onde ele estava parado. Violar a lei é parar. Por que é parar? Porque você tem que voltar para restaurar. Não há como avançar evolutivamente com dívida, né? Vamos usar essa expressão que se usa muito nas palestras, algumas obras espíritas e tal. No falar espírita comum. A dívida, né? Tem que resgatar. Entenda-se, tem que restaurar. Tem que reparar. Tem que reharmonizar aquilo que nós desarmonizamos. Daí, o manso é aquele que já está nesse caminho. Veja,
ele não alcançou a totalidade. No nosso nível de evolução, né? Ele não alcançou a totalidade. Não temos mansidão total. Não externamos mansuetude no seu nível mais elevado. Ainda não, mas já estamos a caminho. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Ele quer o bem. Seu próprio bem, o bem do outro. E pelos esforços, olha aí, que ele empreende para domar as suas más tendências. É o manso. Haverá sempre uma espécie de aflição. Por quê? No nosso nível. Porque haverá sempre busca. Haverá sempre busca. Se a busca para, tudo para. Se a busca para, tudo para. Se nós nos mantivermos um longo tempo nesse estacionamento, adoecemos, sofremos e precisamos prosseguir. Não é assim? Então, o manso, que é aquele que herdará a terra, no dizer de Jesus, e já estamos nessa etapa de transição, é aquele que escolheu o bem. Quando se escolhe o bem, chegamos, escolhemos o bem. É o nível da nossa etapa evolutiva, a escolha do bem. Veja lá, escala espírita, questão 100 a 113 do Livro dos Espíritos. Quando é que nós, aqueles espíritos da escala espírita, migram do nível mais inferior para o nível mediano dos bons espíritos? Quando é? Quando escolhem o bem. Está lá, Kardec põe, né? Aqueles que já valorizam, já se entendem na sua realidade de espírito e têm o desejo do bem. Agora estamos aptos para a regeneração, que é uma nova etapa. Não estaremos submetidos a provas, nem mais a expiações. Por quê? Porque a prova e a expiação existiam para nós nos levarmos a escolher o bem. Já escolhemos o bem. Agora é uma etapa de uma espécie de restauração própria. Como? Usando das potencialidades do amor que temos, da vontade que já desenvolvemos, para restaurar o mal residual que ainda possuímos. Porque não basta escolher o bem, é preciso sanear o mal em nós. E aí é uma etapa da nossa regeneração, mas é uma etapa bem mais leve, né, amigos? Bem mais leve. Não teremos todas aquelas aflições graves da etapa que estamos vivenciando ainda. Né? Porque nos lembremos, deveremos perseverar até o fim. Temos outras reencarnações aí pela frente. Porque estamos em migração para a regeneração. É claro que estamos no afunilamento bem já. Lá no afunilamento, muitos não vão ficar, e os que vão ficar precisam estar enquadrados, por assim dizer, nesse desejo do bem, e se alegram pelo bem que já escolheram. A etapa da regeneração, ela vai se desenvolver por ela mesma, com novos aprendizados, com novas orientações, com novos mestres, né? Jesus é o mestre principal, mas teremos espíritos já em etapa de regeneração mais desenvolvidas, que já estão conosco no planeta, nos auxiliando nesse processo do bem, né? E como é de uma alegria imensa querer o bem, viver o bem, saber do bem, né? E se ligar mentalmente, emocionalmente e sentimentalmente ao bem, à conduta do bem. Isso dá uma paz muito grande. E então ele migra para um outro movimento. Olha como o sermão é essa harmonização, né? Por isso é que a Amélia Rodrigues vai classificar o sermão como a Magna Carta. Né? Ela poderia dizer a Suprema Carta. A Suprema Carta. Que é uma carta que, como no dizer dela mesma, é uma carta que é uma espécie de constituição.
Eu queria ler esse trechinho aqui para a nossa reflexão, né, desse capítulo 3, que nós estamos examinando da obra Pelos Caminhos de Jesus. Lá na última página ela vai dizer assim, olha que beleza, Amélia Rodrigues vai dizer. Impressa nas páginas sublimes do tempo, passado, presente e futuro, olha aí, a Constituição ideal permanece como legítimo código de liberdade. Que beleza é isso, meu Deus do céu. De liberdade, de direitos, de deveres e de paz, sob a inspiração permanente do amor. Meu Deus, que coisa linda. Que é a linha mestra dessa carta de alforria para a humanidade. É muito bonito isso, muito bonito. Que poesia. Como é que no parágrafozinho pequenininho como esse Espírito consegue traduzir toda essa realidade? Né? Ela chama as bem-aventuranças de Constituição. O que é a Constituição? A lei máxima de um país, de um povo. Né? A lei que estabelece os direitos centrais, os princípios mais elevados daquele povo, as suas aspirações, onde eles querem chegar, os destinos que eles elegeram, que eles escolheram, é a Constituição. Então, o que Jesus apresenta é a Constituição cósmica. Sermão da Montanha é a Constituição cósmica e as bem-aventuranças é o coração dessa Constituição. Todos os outros atos, todos os outros deveres, todas as outras obrigações, os outros regramentos decorrem disso. Eu queria voltar um pouquinho, porque ela vai dizer aqui, ó, que é uma carta, um código, um legítimo código de liberdade. E um pouquinho adiante ela diz, é uma carta de alforria para a humanidade. Olha aí. Por que de liberdade? Porque o indivíduo, ele rompe com as ilusões. Nenhum iludido ingressará no reino. Não pode. Não há como. Jesus vai contar uma historinha para falar da pureza de coração. Né? Quando ele vai contar aquela, narrar a parábola do festim de núpcias. Lá no final ele diz, meu amigo, como é que você entrou aqui? Você não está portando a túnica. E que túnica é essa? Segundo Allan Kardec, Kardec diz, a túnica é a pureza de coração. Olha que beleza. Olha como os ensinos se encaixam. Né? Como o Espiritismo é mesmo essa decodificação da própria mensagem de Jesus para todos nós. Então, amigos, é dentro dessa reflexão que ele vai ampliar esse estado íntimo do seu adepto, o estado íntimo do chamado cristão, o estado íntimo de todo aquele que ouve a sua mensagem. Lembra quando ele diz isso? Todo aquele que ouve, todo aquele que é da verdade, este ouve a minha voz. Belíssimo isso aí. Né? Todo aquele que for da verdade, este ouve a minha voz. Precisamos querer, olha a vontade aí, querer a verdade. E a verdade é o estado de lucidez que é contrário à ilusão. O contrário da verdade não é a mentira. O contrário da verdade é a ilusão. A mentira é uma técnica que se usa para sustentar uma ilusão. Então ele avança mais ainda. Como se o homem não devesse, depois de edificar todos esses estados internamente, manter isso consigo, mas ele precisa verter isso, verter essas conquistas de paz e de amor, essa libertação que ele alcançou. Mas verter de que modo? Distribuindo com os demais. Aí ele prossegue. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Deus vertido, Deus manifestado. O que é um filho? Aquele que traz
toda a carga genética dos pais. Filho é o que traz a carga genética dos pais. A nossa genética divina, qual é? O amor. Né? Então, o que vamos verter? Amor. Quando esse amor sai da potência para o ato, ele se torna caridade. O que é a caridade? A potência do amor manifestada no ato. O ato de dar coisas com o coração. O ato de amparar, de auxiliar. O ato de suportar. Né? A paciência, né? O ato de tolerar. Olha aí. Né? O ato de ensinar. Tudo isto é caridade. O ato de perdoar. Olha aí. Perdoar outra pessoa. Não mais emitir para ela uma energia destrutiva. Primeiro, libertar-se. Né? Libertar-se, perdão, é uma libertação. Né? Há uma expressão de Sheila na psicografia de João Nunes Maia. É João Nunes Maia? Acho que é o médium dessa mensagem, é João Nunes Maia. Onde ela diz assim, o perdão é um alívio. O perdão é um alívio. Quem perdoa, se alivia. E também liberta o outro. Porque o ódio é um nó, é um vínculo. O ódio é recíproco, né? É um vínculo. Né? O ódio é uma algema que você decidiu tirar dos seus pulsos, tirar da sua vida, para viver uma vida de beleza, uma vida de gratidão. Então, bem-aventurados os pacificadores, aqueles que distribuem a paz, aqueles que fazem a paz. Pax facere, né? Pax facere, fazedor da paz, que leva a paz, que conduz a paz, que conduz o bom ânimo. Olha aí, as pessoas que conduzem mensagens e condutas de bom ânimo para as outras. Nesses instantes, onde há tanta gente desanimada, desesperançada, né? Onde o suicídio indireto, que é o desestímulo pela vida, as acomodações, enfim, a adoção de condutas que nós perdemos energia, onde nós debilitamos o corpo, onde nós trazemos sempre mal-estar para nós, para as outras pessoas. Tudo isso é atitude autodestrutiva. E também o suicídio direto. Então, nesse momento de tanto desânimo, há mensagem de bom ânimo, há mensagem de esperança. Né? Aquele que encontrou paz, o manso, ele é jovial, ele é ativo, ele é cooperador, ele é dinâmico na ação com os outros, ele interage, ele busca a dor oculta. Há uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo belíssima, né? Para aqueles que buscam os tormentos ocultos das outras pessoas. Não por curiosidade, não nada disso, mas porque tem uma necessidade de amparar, de auxiliar e de ajudar. Né? E então ele evolui para bem-aventurados os misericordiosos, que terão misericórdia. Né? Aqueles que não são os cobradores, os exigentes, aqueles que não põem mais ácido já nas feridas das provas e das expiações das outras pessoas, que já são muito difíceis. Então não seremos ácidos, não seremos graves, não seremos duros, não seremos injustos, seremos misericordiosos. Era até lícito exigir dele isto, mas não vou exigir. As dores deles são muito grandes, como Deus faz conosco. Né? Deus faz assim. Deus, quando nós pedimos misericórdia, ele pratica a justiça por dentro da justiça. Porque a justiça já é a causa e efeito. Já é o reencontro. Não tem como não reencontrar. Mas a misericórdia é a justiça dentro da justiça, porque a misericórdia é o abrandamento daquela situação. Estava muito difícil, vamos abrandar. Ou até vamos
postergar essa experiência que o irmão está passando, né? E Deus, em relação ao seu filho, diz: este meu filho está passando. Lá na frente, ele terá melhores condições para ressarcir a lei e ressarcir a ele mesmo. Porque um psiquismo manchado é um psiquismo. É um psiquismo em paralisia moral. Não avança, não anda, sofre. E como ele diz: bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, ou que são perseguidos por causa do meu nome. Olha como ele apresenta um estado muito especial, pouquíssimo tratado entre nós. O estado de perseguido. Felizes os perseguidos. Perseguidos porque fazem o correto, porque querem o bem, porque fazem o bem, porque agem no bem, porque atuam na caridade, porque são justos, porque são corretos, mesmo que tenham prejuízos materiais, prejuízos que afetam a si mesmos, mas eles prosseguem a si mesmo no rumo do bem e no rumo da paz. Eu queria deixar essas breves reflexões sobre o belíssimo Sermão da Montanha, essa carta magna apresentada belissimamente por Amélia Rodrigues. Eu não tenho a mínima condição espiritual traduzir este capítulo, eu peço desculpas, mas leiam este capítulo, leiam a obra inteira, mas este capítulo, né, que me solicitaram, Ovani, obrigado Ovani, me solicitou para trazer alguma breve reflexão desse capítulo, leiam, porque ele é de uma beleza incomensurável. Tenham todos um Natal de paz. Um Natal de paz é um Natal com Jesus. E o Natal com Jesus é sempre o Natal do bem, é sempre o Natal do amor, é sempre o Natal da paz. Obrigado, fiquem bem. Jesus seja sempre conosco. Olá, meus amigos do Núcleo Espírita Maria de Nazaré. Estamos comemorando o mês de Jesus, este que há mais de 2000 anos nos trouxe uma mensagem de amor, de paz, de caridade em seus gestos. O Homem, de Roberto Carlos. Certo dia o homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar
e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir.